Vamos, 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 vamos. E vamos já para o terceiro episódio deste nosso podcast do Vamos. Padre Nuno, ainda nos aguentamos? Bora lá, hoje vamos com Maria. Estamos nos dias em que somos marcados pelo exemplo de Nossa Senhora, não apenas neste tempo do Advento, mas também na solenidade da Imaculada Conceição, na sua novena, e como nós em Cascais, em Portugal, na Igreja, celebramos esta festa mariana que nos põe com ela dispostos a celebrarmos o Natal ainda melhor, com a mesma alegria dela, com a mesma ação de graças que só uma mãe sabe o que é que isso significa. Por isso também aprendemos com ela a dar graças a Deus por este dom extraordinário da vida de Deus à nossa terra. É verdade, estamos próximos desta festa, desta grande solenidade da Imaculada Conceição, e vamos então falar um bocadinho do que é isto, o que é que isto significa e como é que nos pode ajudar então também a viver a nossa vida cristã. Mas antes disso, Padre Nuno, conte-nos então um bocadinho da sua semana, como é que foi até agora? Estes últimos dias, além da agitação boa, de pormos em pé um novo site, com uma nova comunicação, estamos a continuar a tentar agilizar esse novo modo de comunicar e chegarmos mais perto de todas as pessoas. Assim, na atividade pastoral, dizer isto assim às vezes parece um bocadinho pesado, mas é bom também nós dizermos, mas na atividade pastoral uma das coisas que marcou mais estes últimos tempos foram os funerais. Os senhores da agência funerária dizem sempre, quando se começa a aproximar o Natal, ou Natal não, o inverno, ou às vezes quando vem um calor extremo, outras vezes é na queda da folha, eles lá sabem, têm assim uns sensores da sua prática, mas há sempre uma mortalidade um bocadinho maior quando estas causas naturais são mais intensas. Mas mais do que o número dos funerais, e nós fazemos funerais habitualmente, e para nós sacerdotes, acompanhar as famílias e também fazer esta oração de encomendação, que é como nós dizemos, é um dos pontos centrais do nosso trabalho pastoral, da nossa missão. Por isso nós somos mensageiros da ressurreição. Aproveitamos aqueles momentos para sermos um sinal vivo pela nossa palavra, pela nossa presença, pelas orações que fazemos em igreja, anunciarmos esta vitória de Cristo sobre a morte. Mas também quando são pessoas mais próximas de nós, direto ou indiretamente, aquilo também mexe um bocadinho mais connosco. E pronto, e ultimamente tem sido isso. Tem sido este misto ou pelo número de funerais, ou por pessoas próximas, assim, aqui da nossa atividade pastoral, fez com que estes momentos tenham sido sempre muito, muito intensos, mas sempre muito bons, e é engraçado como a resposta mais ou menos comum, tanto das pessoas mais ligadas à igreja, que habitualmente vêm à missa, que sabem esta mensagem cristã da morte e da ressurreição de Jesus, que procuram ter fé e viver com esta esperança na eternidade, mas também, e é sempre esse o aspecto mais extraordinário, é aqueles que, como eu costumo dizer, não gastam muito disto, portanto, não vivem a vida com princípio, meio e fim, e pronto, mas depois quando se antecipa esse fim, aquilo também trema um bocadinho, e por isso este anúncio... Faz sempre pensar um bocadinho, não é? Quando se chega lá. E este anúncio da ressurreição, a maior parte das vezes, pelo menos na experiência pessoal, a maior parte das vezes não é ouvida como uma fantasia ou como uma aspirina para aliviar a dor, mas é ouvida com muito interesse e com muito questionamento. Ou seja, as pessoas que não acreditam em Jesus, ou que nunca ouviram falar da sua mensagem, do que é que ele nos veio dar, o que é que ele nos veio oferecer, ficam atentas, pelo menos ficam espantadas. Depois não sei se no dia a seguir querem rezar ou querem aproximar-se de Jesus e do Evangelho, mas ao menos ficam ali como primeiro anúncio, e isso é sempre muito, muito bom, muito rico. Por isso estes últimos dias
têm sido também pautados por este acompanhamento das famílias e de algumas pessoas próximas que se antecipam a nós e que vão para o céu mais cedo, assim nós o rezamos. E nessas pessoas fica sempre aquela semente que depois esperamos que o Espírito Santo então vá conduzindo, aliás, que é o próprio Espírito Santo que já vai colocando, e pronto, depois é o que Deus quiser e aquilo que as pessoas também permitirem nas suas vidas. Sim, aquilo é já agora uma nota muito, muito simples. Uma das coisas que se nota, que eu noto, é mesmo que não haja depois assim uma conversão, deixem passar esta expressão assim, religiosa, ou seja, depois de começarem a ter uma certa prática, uma certa consciência da doutrina da igreja e de vivência dos momentos de igreja, nomeadamente os sacramentos, mesmo que não haja isso, e há muita gente que se reabre à igreja muito a partir dessas celebrações das Ezequias e das missas de sétimo dia e de primeiro aniversário, dessas coisas todas. Mas uma das coisas que noto é que, pelo menos em termos pessoais, e acho também és padre só há 1 ano e picos, e se calhar que se conta pelos dedos das mãos e dos pés os funerais que fizeste, mas uma das coisas que também de certeza que notas, pelo menos começa a haver um vínculo pessoal das pessoas que se ligam a nós, não no sentido possessivo, nem no sentido assim de veneração, mas no sentido de familiaridade. Ou seja, começamos a fazer parte das suas vidas porque tivemos lá de uma maneira muito, muito, muito próxima nos momentos, se calhar, mais importantes ou mais íntimos. É engraçado, um testemunho rápido, quando foi a morte do meu pai, há coisa de 2 anos, eu estranhei que algo, estranhei como quem diz, aqueles que me chamaram mais a atenção de estarem lá no funeral do meu pai, foram pessoas a quem eu tinha feito o funeral dos pais há pouco tempo. Pessoas que nem sequer iam à missa, pessoas que não iam à igreja, pessoas que eu nem sabia o nome assim diretamente, mas sentiam-se ligados a mim, e como eu tinha feito o funeral dos pais há 1 mês, ou 1 semana, ou uma coisa, há pouco tempo, e não quiseram deixar também de participar e de estar perto de mim naquela altura. Por isso, este tempo da vida e da morte e da ressurreição, e agora aproxima-se o tempo do Natal, e é também assim um tempo assim um bocadinho mais tremido para quem perdeu algum ente querido nestes últimos tempos, mas aquilo que eu gostava de reforçar é essa ação do Espírito Santo que move os corações, que nos congrega, que nos junta e que nos faz viver, nos faz ter esperança na vida e não ter medo de continuarmos a rir, a sorrir e a sonhar e a imaginar, mas ao mesmo tempo também e sempre saber qual é que é a nossa finalidade, qual é que é a nossa meta, para nos pormos sempre a caminho. E também por causa disso é que também demos este nome de Vamos ao nosso podcast aqui na nossa paróquia de Cascais. É olhar para o fim e pôr-nos a caminho do céu, não é? Sim. Então pronto, então hoje, como dissemos no princípio, e hoje vamos pedir ao Padre Mendo que seja assim o nosso pivô principal, assim, a comunicar esta feliz notícia, ou estas felizes notícias sobre o papel de Nossa Senhora na vida da Igreja, na nossa vida da Igreja em Portugal ou em Cascais, na nossa vida de Igreja também, na nossa fé mais pessoal ou familiar. Nós celebramos ontem, quando o podcast for para o ar já é o ontem, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Padre Mendo, tenta-nos lá explicar de uma maneira um bocadinho mais simples ou mais direta o que é que significa esta festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bem, eu vou tentar, porque isto, por estes meios, tem-se umas grandes vantagens que de facto chegamos a muita gente, ou chegamos a quem quiser ouvir a qualquer hora, não tem de estar à espera da homilia, daquela missa naquela hora. Mas depois também há algumas coisas que não dá para perceber completamente assim, também por estes meios. Então, Imaculada Conceição, que é esse dia que nós estamos a celebrar, no dia 8 de dezembro, é de facto uma solenidade, portanto é daqueles dias em que nós chamamos de preceito, que são aqueles dias em que vamos à missa e que a Igreja nos propõe e diz para irmos então à Igreja marcar o dia indo à missa. É de facto nós reconhecermos que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Às vezes nós baralhamos um bocadinho naquilo que estamos a celebrar, pensamos Imaculada Conceição, então isso deve ter a ver com o nascimento de Jesus, que até estamos perto de Jesus, estamos perto do Natal e tudo, mas não, Imaculada Conceição é que a própria Nossa Senhora tal graça recebeu de Deus, ou seja, recebeu tão bem de Deus, que Deus escolheu, no momento em que ela foi concebida,
ser isenta desta coisa que é o pecado original. Consegue explicar melhor o que é este pecado original? Então, eu acho que também era uma boa ideia, porque de facto também é uma daquelas coisas que às vezes não entendemos bem. Associamos tipo, o pecado original é tudo o que tem a ver com a sexualidade, ou então fazemos assim alguns shortcuts mentais que Sim. não fazem. O pecado original é algo que os nossos primeiros pais, não é, de quem nós todos descendemos, contraíram por sua decisão, portanto, tinham o plano de Deus à sua frente e acabaram por decidir seguir um caminho que não foi o plano de Deus. É quando nós vemos aquele relato do Gênesis, que não é um relato, digamos assim, histórico de como é que as coisas foram exatamente, é um poema a descrever o que é que aconteceu, que, por influência da serpente, escolheram fazer uma coisa que foi a única coisa que Deus disse para não fazerem no jardim, que era comer da árvore que estava no centro do jardim. Eles, por sua decisão, decidiram fazer isso, e sabemos depois que as consequências disso foi, abriram-se os olhos e depois de repente foram expulsos do paraíso e de repente entrou o mal, digamos, por essa sua decisão. E depois vemos que da sua geração, portanto, todos os seus descendentes, também nós somos herdeiros das coisas boas e também das coisas más. E esta coisa má, digamos, é esta inclinação que temos em nós mesmos também para o mal que herdamos, que temos como herança. Sim, é a maneira mais simples de nós podemos continuar a dizer, e bem, que é a única verdade que nós podemos manter e explicar, que Deus e a sua obra é intrinsecamente boa, totalmente boa, mas, nessa obra boa, há uma raiz também de possibilidade de mal, que é essa possibilidade de cada ser humano poder estar inclinado e possibilitado de fazer o mal e de se afastar de Deus. Por isso, todos nós temos, e nós dizemos que temos desde sempre, ou seja, não há nenhum momento, ou seja, não foi por uma coisa que nós comemos ou não foi por uma coisa que nós recebemos, todos nós somos, mas somos-lo não por obra de Deus, mas cá está essa tal imagem que nós usamos da Sagrada Escritura, que é a maneira mais simples de dizer, por obra dos homens, por obra da humanidade, todos nós somos capazes e habilitados para poder fazer o mal. A minha professora de lá de teologia na altura dizia que nós explicamos o pecado original pelo pecado atual, ou seja, a partir do pecado que nós fazemos, tentar explicar, mas porque é que isto acontece se eu sei o que é bom, se eu quero mesmo o que é bom, porque é que eu faço exatamente o contrário. Então não é uma explicação para me desculpar, mas é uma explicação de enquadramento, é porque eu estou habilitado a fazer esse mal. E todos nós nascemos, ou todos nós somos capazes de fazer esse mal, e o que nós dizemos, e bem, por tendem atenção àquilo que são os méritos da presença de Jesus, o Verbo de Deus, gerado, não criado, não é? Como nós dizemos no credo, totalmente imaculado. Deus quis que Nossa Senhora também participasse dessa santa imaculada conceição para poder dar também à luz esse Filho de Deus no seu ventre. Portanto, isenta deste pecado original. E só voltando um bocadinho atrás ao que o Padre não dizia, que também dizíamos assim, com algo de graça, não é? Que daquilo que a Igreja nos ensina, ou dos dogmas que a Igreja nos ensina, que já vamos ver agora daqui a pouco, é este do pecado original, digamos, é o único que nós temos experiência empírica, ou seja, que somos capazes de experimentar em nós, que há coisas más que infelizmente nós temos a inclinação para isso. Até sabemos que é uma coisa má, sabemos que não nos faz bem, que vai fazer mal aos outros também, e escolhemos isso. Pronto. O São Paulo tem uma expressão muito bonita que nós repetimos muitas vezes, não é? A dizer que nós fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos. É esse o poder do pecado. Ou seja, nós não somos possuídos pelo pecado, mas o pecado tem um poder em nós, não é? Que nos faz cair, nos faz nos faz afastar de Deus. É desse pecado que Nosso Senhor nos vem libertar com a sua morte e com a sua ressurreição. Por isso podemos, com essa graça e com a graça sacramental, ver-nos livres das culpas desses pecados. Mas voltando à Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição, então, Imaculada Conceição, não é? Da Virgem Santa Maria, sim. É de facto um dogma, não é? Um dogma que a Igreja proclamou,
Mas os dogmas, explica uma coisa, é uma invenção da igreja. Havia uma expressão do padre, não sei se lembras, o padre Zé Ferreira contava muitas histórias. O padre Zé Ferreira era um padre que viveu boa parte do seu ministério, do seu serviço à Diocese de Lisboa no seminário. Ou quase a vida toda mesmo. Quase a vida toda mesmo no seminário. E já era muito velhinho quando eu fui seminarista lá, então ele contava muitas histórias e contava muitas coisas. Então uma história que ele contava era quando se aprendia antigamente lá aquela arte da homilia, né, a dizer que havia um senhor padre que era muito doutor, né, nessa arte, e que tinha assim os apontamentos da homilia e tinha assim uma nota de rodapé a dizer: aqui falar mais alto que o argumento é fraco. E às vezes pode acontecer, ou seja, nós podemos pensar que os dogmas da igreja podem ser assim, quase como que um grito do género: não penses, não perguntes, não procures nada, isto é assim, mais nada, e pronto. E como o argumento é fraco, nós temos que gritar muito alto, que é para as pessoas aceitarem. Não é de todo o caso, pois não. Vamos fechar o assunto, portanto vamos declarar um dogma que é para acabar aqui a questão, e quem não quiser esteja fora. Exatamente, não tem nada a ver com isso. E também não é aquela lógica de, então vamos lá criar uma coisa nova, a partir de agora nós vamos dizer assim, e somos nós que estamos aqui reunidos e vamos fazer uma votação, e a partir de agora a doutrina da igreja é esta, que não era antes disso. Também não, que não é esse o propósito todo. Então explica lá qual é que é o enquadramento dos dogmas. Então, o dogma de facto é uma afirmação solene, é uma afirmação que foi proclamada solenemente de diferentes maneiras, que vem, no fundo, a testar aquilo que é a fé da igreja ao longo do tempo. Então, a igreja não inventa nada de novas coisas em que acredita. Tudo aquilo que de facto a igreja acredita veio dos apóstolos. É por isso é que nós dizemos que queremos na igreja una, santa, católica e apostólica, fundada sobre os apóstolos. E aquilo que são os dogmas são, de facto, uma afirmação solene de qualquer coisa que, com o tempo, se foi percebendo que era necessário, então, proclamar como tal. Isto aqui, não entrando em pequenos detalhes teológicos, que creio que isto não é uma aula de teologia, não é esse o ponto, mas, no fundo, é um ponto, digamos assim, de definição, em que a Igreja viu necessidade de definir como é que se pode, então, dizer a sua fé, e, ao mesmo tempo, depois, abrir, digamos, uma nova etapa neste aprofundamento daquilo que os apóstolos nos deixaram, daquilo que Jesus quis para a sua Igreja e que foi transmitindo ao longo dos tempos, quer na Sagrada Escritura, quer da forma como a Igreja sempre foi acreditando. Portanto, o dogma é um ponto de chegada, por um lado, portanto, quer dizer, olha, pronto, já ao longo deste tempo todo acreditámos assim e fomos percebendo que isto aqui é mesmo assim. Então agora fica para sempre assim, que é para não... E para agora isto aqui é tipo uma estaca de quem está a fazer escalada e mete ali, digamos, um mosquetão, a dizer, olha, daqui já não caímos mais, já sabemos que isto é o caminho certo. Exatamente. Continuemos o caminho, não é? E ao mesmo tempo abre-nos mais caminhos, porque sabemos que se aqui é o caminho certo, não vamos estar a perder tempo a ir para outros lugares que sabemos que são errados ou que não são boa parede para ir escalando e percebendo melhor este mistério que Deus nos deixou, é da sua vontade também para nós. Então explica-nos lá um bocadinho mais, de uma forma mais detalhada, quais é que são os dogmas relativos a Nossa Senhora. Nós já sabemos este da Imaculada Conceição, mas foi o primeiro, é o último. Quais é que foram os dogmas que a Igreja proclamou em relação a Nossa Senhora? Então, em relação a Nossa Senhora, nós temos 4 dogmas. 4? Temos um dogma que foi logo proclamado nos primeiros tempos, que é o dogma da maternidade divina, no fundo, a dizer que Nossa Senhora... Santa Maria, Mãe de Deus. Que a Nossa Senhora é Mãe de Deus. Na altura houve assim umas grandes quesílias sobre se podia dizer que Nossa Senhora era Mãe de Deus ou não, porque isso implicava depois quem é que era o filho, não é? Se de facto Nossa Senhora é mãe, Jesus é filho e é verdadeiramente humano também, não é uma aparência de humano, não é um semi-humano, não, era verdadeiramente humano, e que foi proclamado em 431 no Concílio de Éfeso, assim de uma forma solene. Mas uma das coisas que eu me lembro também da história da Igreja Antiga é que os bispos reunidos em concílio inventaram lá um artigo um bocadinho para dizer que Nossa Senhora não era bem Mãe de Deus, era outra coisa qualquer parecida, mas a própria população não deixou os bispos saírem lá da Igreja de Éfeso enquanto não proclamassem. Por isso cá está aquela lógica de o dogma não é uma construção da Igreja
Nem dos bispos. não é? Pois. Mas é um sentido comum dos fiéis da igreja, do seu tempo, que nós acreditamos ser a ação do Espírito Santo, até mesmo desta forma maravilhosa, dos mais simples, naturalmente, pela forma como viviam a sua fé, a dizerem-na aos mais doutores, a tentar com argumentos e com conceitos pôr aquilo tudo de uma forma Que toda a gente inteligível. estivesse bem, para que os doutores, nas suas especulações, pudessem então ficar descansados que, digamos, uma mulher dar à luz Deus era uma coisa de facto possível. Claro que continua a ser misterioso, que nós não entendemos tudo. O que é que isso significa? Esse também é um traço do dogma, não é? É um artigo de fé. É, Por de isso, facto, pode-se usar a inteligência, mas depois é preciso esse passo da fé a uma proposta que nos é dada, que nos é concedida. sim. Portanto, é claro que tudo isto aqui requer a fé, se não estamos a falar, não faz sentido. Porque Nem precisávamos de apenas dogmas, se não fosse necessária a fé, era uma evidência. E qual é que é o segundo então? Dos 4, o primeiro é a mãe de Santa Maria, Mãe de Deus. Sim, o segundo é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Que São Jerónimo, por exemplo, atesta que já vem desde o tempo dos apóstolos que se acreditava que Nossa Senhora era virgem antes, durante e depois do parto. Ou seja, antes de dar à luz Jesus e depois de dar à luz Jesus, Nossa Senhora permaneceu virgem. Portanto, foi um parto virginal e miraculoso. E em que ano é que é esse dogma da virgindade perpétua? Assim, já veio sendo dito de várias maneiras, mas assim, oficialmente num concílio, foi assim no segundo concílio de Constantinopla, em 553, pelo Papa Martinho, e depois o Papa Martinho I veio também a dizer, digamos assim, esta parte concreta, né, que foi que é a virgem antes, durante e depois do parto. Então aqui no século IV, século V, século VI, foi assim os séculos mais importantes, né, desta tradição da Igreja, onde a doutrina da Igreja e os artigos de fé se foram construindo de forma bem alicerçada, e Nossa Senhora sempre apareceu aqui, logo desde o princípio, não foi? Claro, porque era a mãe de Jesus, portanto tinha sempre implicações também de quem é que era Jesus. Então, são os séculos em que a Igreja se está a definir, está a dizer aquilo que é, Sim. e a perceber então como dizer a sua fé, que lhe foi transmitida também em formas mais académicas, que é preciso para manter as coisas, Sim. digamos, arrumadas no sítio. Então, e os outros dois? Os outros dois, então o terceiro é este que estamos agora a falar, do dogma da Imaculada Conceição, que quer dizer, como dizíamos há pouco, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, e foi proclamada pelo Papa Pio IX por uma bula que se chama Ineffabilis Deus, em latim, em 1854. E que, no fundo, é este o dogma então que vamos falar um bocadinho mais daqui à frente. E já agora o último, que também tem a ver connosco, E o último é o dogma de Nossa Senhora assunta ao céu em corpo e alma Nossa Senhora da Assunção, da Assunção, em... em 1950 pelo Papa Pio XII. Então, a paróquia de Cascais só a partir de 1950 começou a ser paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Mas aí é que está, digamos, está. aqui a essência do dogma, Sim. é que o dogma não inventa nada. Sim. Nós não estamos a inventar nada com o dogma, estamos a dizer por palavras e a clarificar depois de perceber aquilo que é a fé da Igreja, a dizê-lo então em palavras concretas. Sim, a paróquia de Cascais já tem mais de 600 anos, embora tivessem várias igrejas e por isso tivessem várias denominações, mas pelo menos desde o século XVIII que esta igreja de Nossa Senhora da Assunção existe e está construída, já dedicada com este oráculo, Senhora por da isso, ainda muito antes de ser definida como dogma, já havia essa devoção e esta fé popular. E é precisamente dessa devoção popular que se calhar vamos falar agora então. Sim, Nossa Senhora da Conceição, como é que foi vivido isso na igreja do mundo ou na igreja particular aqui em Portugal? Como é que houve assim alguns tópicos dessa vivência de fé? Então, Portugal sempre teve assim um papel muito próximo da Imaculada Conceição. Ao longo da sua história, a Imaculada Conceição sempre foi uma presença assim bastante constante. Assim, a primeira celebração, digamos, oficial de uma diocese cá em Portugal, se eu não me engano, e não pesquisei mal, mas foi no dia 8 de dezembro de 1320, em Coimbra, na Sé Velha, em que então o Sr. Bispo decidiu então proclamar que para a diocese ia ser uma celebração esta da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, que ainda hoje celebramos. Esse foi um bocadinho o primeiro marco, não é? 1320. Mas não muito tempo depois, São Nuno de Santa Maria, Bom santo, diga-se passagem. com aqui o oráculo do nosso Padre Nuno, depois da Batalha de Aljubarrota, em 1385,
Alves Barrota ou Alves Barrota? Engano-me sempre. Pois, nós dizemos Alves Barrota, mas toda a gente que vive lá diz Alves Barrota, por isso é como tu quiseres. Então, depois da Batalha de Aljubarrota, São Nuno de Santa Maria decidiu construir a igreja de Nossa Senhora do Castelo, em Vila Viçosa, que ainda lá está hoje, e dedicá-la à Imaculada Conceição. E esse foi um marco importante para suscitar a devoção à Imaculada Conceição, não apenas lá em Vila Viçosa, mas em toda a região e em todo o país. Portanto, é um sinal claro também de que essa devoção foi crescendo também a partir deste ponto em que São Nuno de Santa Maria mandou construir a igreja. E, aliás, se lá formos, ainda vemos lá a espada dele que está lá na própria igreja, a espada de São Nuno de Santa Maria, e que tornou-se assim então um santuário particular para a Imaculada Conceição, e que ainda hoje há quem vá lá em peregrinação e faça então peregrinações a pé até este santuário antigo de Nossa Senhora da Conceição. Pouco tempo depois temos a nossa primeira santa, Santa Beatriz da Silva, que morreu em 1490 e que ela mesma é de Campo Maior, tinha uma grande devoção à Imaculada Conceição desde pequena, e que veio a fundar então as Irmãs Concessionistas, que ainda temos presente hoje, que é precisamente uma ordem fundada para honra e glória da Imaculada Conceição. E mais uma vez isto aqui, antes de se proclamar este dogma da Imaculada Conceição, já tínhamos uma santa portuguesa, então a fundar essa ordem em honra da Imaculada Conceição. E temos, aliás, ainda hoje, cá em Portugal, temos 2 ou 3 mosteiros concessionistas, um já aqui ao lado, aqui no Monte Estoril, o Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, onde estão lá também as nossas irmãs concessionistas, outro em Campo Maior, onde temos também pessoas, não sei se são aqui de Cascais, mas são daqui perto. São aqui da zona, sim. Então, duas religiosas, a Carmen e a Madalena, que são aqui da paróquia vizinha do Estoril e que sempre tiveram aqui nos nossos campos de férias e sempre participaram aqui nos agrupamentos de escuteiros, a Madalena e tudo. Por isso tem muito a ver aqui com a nossa realidade aqui da paróquia vizinha e por isso também da nossa paróquia. E já agora uma notazinha simples, na altura dos confinamentos e tudo, quando elas não podiam ter missa presencial, e quase sempre tiveram, graças a Deus, mas houve uma altura em que elas próprias, lá em Campo Maior, boa parte delas teve infectada, por isso tinham que estar afastadas, e o padre nem sequer podia ir lá visitá-las e celebrar a missa com elas. Então elas viam aqui a missa da paróquia de Cascais, via YouTube. Então rezavam, celebravam juntos, e depois a Madre Superiora, no final da missa, ia distribuir a comunhão, mesmo as que estavam doentes. Por isso, durante um tempo, a paróquia delas foi aqui a paróquia de Cascais. É engraçado. Bom, mas esta era Santa Beatriz da Silva, que fundou então esta ordem para também honrar a Imaculada Conceição. Depois, Dom João IV, depois de se restaurar a independência em 1640, nas Cortes de 1646, decide então coroar Nossa Senhora em Vila Viçosa como Rainha e Padroeira de Portugal. E desde então não houve mais coroa real, a não ser então na cabeça de Nossa Senhora, que passou a ser então de facto a Rainha de Portugal, desde essa coroação de Dom João IV nas Cortes de 1646. E tudo isto, mais uma vez, antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Portanto, o nosso país sempre esteve, digamos, com uma grande devoção e próxima da Imaculada Conceição, desde as suas origens. E depois em Lourdes Nossa Senhora não apareceu. Nossa Senhora apareceu logo a seguir a esta declaração do dogma da Imaculada Conceição. Imagino eu que também possa ter havido algumas reservas. Normalmente os mais humanamente sábios, ou pelo menos nós achamos mais sábios, mais doutos, põem muitas reservas a este papel de Nossa Senhora. Aliás, os nossos irmãos separados assim, nunca reconhecem muito bem qual é que é esse lugar de Maria na história da salvação, mas é engraçado como Nossa Senhora apareceu também a uma miúda, uma pastora, lá no meio de uma gruta, e apresentou-se como: eu sou a Imaculada Conceição. Por isso, se calhar a Bernadette ainda não sabia bem esse dogma da igreja, não sei como é que era a comunicação na altura, se calhar não estava assim tão atenta a essas declarações papais,
mas Nossa Senhora fez-se dar a conhecer também de todas as formas, não apenas lá das bulas papais, mas também com estas visões particulares lá no sul de França. É verdade. E de facto é assim mesmo, não é? É sempre dos simples para cima que vem. E Nosso Senhor serve-se dos pequeninos. Se formos a ver muitas vezes ao longo da história, sempre foi assim. Vai sempre aos pequeninos. Já agora, se me deres a oportunidade, aqui um pequeno parênteses, há pouco tempo fizeram-me chegar um vídeo de um senhor, de um professor de Harvard, estamos a falar dos pequeninos, um professor de Harvard com raízes judaicas, mas que estava numa fase mais ateia que outra coisa, e que houve uma altura que teve uma experiência de conversão muito forte, uma experiência interior muito forte. Eu não vou explicar aqui a história toda, mas um desses momentos foi um encontro com uma mulher, uma visão interior que ele não sabe explicar muito bem, mas percebeu que tinha aquele amor, um amor maternal, ou seja, ele sentia-se totalmente amado como pela mãe, era amado. E de repente ele percebeu que era alguém especial, que era alguém santo, que era alguém divino, quase, e perguntou-lhe qual é que era a oração preferida dela. E ela diz, estamos a falar de um professor de Harvard, um professor americano, e ela respondeu um som qualquer que ele percebeu que era português. Por isso, já vamos lá, percebeu que era português porque tinha amigos e tinha professores também lá na faculdade que eram portugueses. Então ele diz que nos dias depois foi ter lá com uma colega dele, professora, e disse para ela responder, para ela dizer todas as orações a Nossa Senhora que ela conhecia em português. E foi engraçado que ele conseguiu distinguir pelo som aquela oração que Nossa Senhora lhe tinha dito que era a sua preferida, que era: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por isso a própria Nossa Senhora não apenas fala português, pelos vistos. Que Mais do que uma vez, então. Mais do que uma vez, exatamente. Até nos Estados Unidos fala português, mas também dá esta predileção para esta festa primeira, não é? Para este lugar primeiro, porque foi, se quisermos, o primeiro dom de Deus para ela foi ela ser concebida sem pecado. É o início da história, e depois, ao longo de toda a história, foi-se revelando, não é? Assim, nestas aparições, também em Lourdes, como sabemos, nestas grandes que a própria Igreja aprovou. E uma delas que é em Portugal, que também veio então reforçar o amor que temos à nossa Mãe do Céu, foi de facto Fátima. Sim, mas antes de Fátima, já agora, fala-me um bocadinho também de Nossa Senhora da Conceição aqui em Cascais. Temos aqui uma... é verdade, pois. Nós tivemos esta novena, nós todos os anos celebramos a novena da Imaculada e depois a missa da Solenidade da Imaculada Conceição na Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes. Nos últimos anos, uns anos antes de eu ser enviado aqui para Cascais, a Diocese de Lisboa emprestou aquela capela para que os nossos irmãos moldavos, ortodoxos, pudessem reunir-se semanalmente para lá prestarem o seu culto a Deus, fazerem as suas orações no seu rito. Mas ficou logo assente nesse empréstimo, por assim dizer, nessa oferta para eles poderem usar o espaço, que naquela semana, naquela novena e no dia da Imaculada, todos os anos a igreja estaria, ou a capela estaria aberta para que a comunidade católica de Cascais pudesse continuar a celebrar lá esta devoção e também marcar lá essa solenidade. Mas consegue explicar-nos porque é que essa capelinha é tão especial aqui na vida da nossa vila? Bem, tornou-se especial sobretudo porque nas alturas do terremoto de 1755 aconteceu que, como sabemos, grande parte de Cascais foi destruído, incluindo a Igreja da Ressurreição, portanto, que era, digamos assim, a paróquia maior, ou a igreja maior que havia daqui da vila, acabou por ser completamente destruída com o terremoto. E enquanto se deu o terremoto, houve algumas pessoas que estavam junto dessa capela da Imaculada Conceição, que, para quem não está a visualizar, é ali, bom, na Praia da Conceição, que é aquela que lhe dá o nome, é ao lado do Hotel Albatroz. E as pessoas que estavam aí à volta refugiaram-se na capela, e veio depois então o marmoto, e também voltou a varrer boa parte das pessoas e tudo o que estava nas ruas.
e aquela capela manteve-se intacta, Mesmo ali ao pé do mar. mesmo junto ao mar, Muito pequenina. pequenina, assim de um tamanho que não ofereceria grande resistência, e manteve-se, e daí começou-se a chamar também Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes, porque também no dito da altura, pronto, aqueles eram os inocentes que foram poupados, Sim. não lhes E aconteceu boa nada. parte deles eram também as crianças, não é? Eram as mulheres e as crianças, as mulheres dos pescadores e as crianças, os seus filhos, que lá estavam, por isso foi pelas crianças que ficou esse nome também, Nossa Senhora da Inocentes, Conceição sim. dos Inocentes. Sim. E por isso o convite a não perdermos esta memória, esta marca também da nossa vila, e um dia, quando os nossos irmãos moldavos puderem construir a sua igreja e ter ainda melhores condições para celebrar a sua fé e viver a sua comunidade, pode ser que nós possamos também pôr ao culto de uma forma mais contínua, mais disponível, aquele espaço sagrado ali às portas da vila e num lugar extraordinário. Até lá, vamos aproveitando esta semana, esta novena da Imaculada e o dia da solenidade da Imaculada Conceição. E rezando para que haja mais padres, não é? Depois precisamos de mais padres que é para muitas capelas, não é? Exatamente. Não Sim. sabes o que é, vá. Então, mas ias dizendo que em Portugal também Nossa Senhora fala português nos Estados Unidos, mas também falou português cá em Portugal, não foi? Em Fátima, que é uma história que já todos subejamente conhecemos, pelo menos assim no seu grosso, e que no fundo, digamos que a Imaculada Conceição acabou depois por se celebrar bastante também como a Nossa Senhora de Fátima, não é? De certo modo, começámos a honrar a Imaculada Conceição a partir também de Fátima e da oração do terço que Nossa Senhora pediu em Fátima, e de certo modo foi-se deslocando um bocadinho para Fátima, assim como todas as outras devoções a Nossa Senhora que havia. Por exemplo, havia a Nossa Senhora de Nazaré, que é assim um culto grande em muitas paróquias, e creio que vem cá a Cascais também, Nossa Senhora do Cabo, do Cabo, sim, não é de Nazaré. não, Ok. acho eu, também é só em 2025, até lá não nos doa a nossa cabeça. Se calhar vai sobrar para ti e não para mim, logo se vê. Sim, mas Nossa Senhora do Cabo costuma passar por cá Sim. de 25 em 25 anos, e acho que veio cá a última vez em 2000, por isso deve voltar cá em 2025. Mas pronto, portanto, só para dizer que havia outras devoções de Nossa Senhora do Cabo, e também cada uma com a sua história, mas com Fátima, de certo modo, tudo veio a convergir um pouco em Nossa Senhora de Fátima, e não é que o resto se deixe de celebrar, pelo contrário, claro, tudo que são coisas boas, a Igreja alegra-se e é bom se nos ajudar também a viver a fé e a convertermos-nos, tudo é ótimo. Mas Fátima foi assim um marco, quer dizer, que não dá para contornar, quer dizer, Sim. de facto foi assim uma convergência grande, esta insistência de Nossa Senhora de Fátima na penitência, na oração para nos aproximarmos de Deus, veio também a ser assim o centro também destas devoções a Nossa Senhora. Sim, para terminarmos, se calhar, um bocadinho este podcast, esta parte assim central do nosso podcast do culto a Nossa Senhora da Conceição e o seu dogma e a forma como nós vivemos isso em igreja, se calhar fazer este enquadramento, este ramalhete completo que é a devoção particular ou a devoção popular, o lugar que Nossa Senhora sempre teve, pelo menos aqui naquilo que nós conhecemos da nossa igreja em Portugal e ainda hoje, e e se quisermos aquele convite ou aquela exortação a fazer com que essa devoção particular ou popular ou mais comum, às vezes muito, muito marcada ainda com uma religiosidade natural e pouco cristã, ver como a devoção a Nossa Senhora, que às vezes alguns entendidos dizem, olha, eu não preciso acreditar em Fátima para ser cristão, e é verdade, ou seja, não é nenhum dogma de fé, ou seja, Nossa Senhora de Fátima, mas dizem isso um bocadinho naquela lógica, aquilo é para gente que não é pensa para mim, muito, sim. que não usa muito a cabeça e a racionalidade, é muito de devoções pequeninas e quase de promessas e comércios e trocas e coisas parecidas. Então fazer este equilíbrio de como juntar a devoção particular se quisermos, à verdadeira devoção à Virgem Maria. Consegues dar assim algumas achegas? É que de facto eu acho que é bom, porque de facto acho que é um bocadinho quem faça essa dicotomia, não é? De fazer, isto é uma coisa popularucha, não é para mim, que eu tenho outra capacidade. Eu estava-me a lembrar uma vez que estava com um outro seminarista, por acaso aqui no Pardão, quando estava no Estoril a fazer trabalho pastoral como seminarista, e fomos rezar o terço para o Pardão. Sentámos assim num cantinho, não estava muita gente a passar, e veio assim uma senhora que estava assim mais ou menos a andar devagarinho,
a pensar, será que me aproximo, não aproximo? Lá se aproximou um bocadinho, depois arrependeu-se, voltou para trás e disse, e rezar o terço, que coisa tão antiquada, não é? Assim como para nós ouvirmos, mas sem a coragem de nos dizer. Mas pronto, isto para dizer que de facto esta devoção a Nossa Senhora deve-nos fazer rezar mais, deve-nos fazer aproximar mais de Deus, também mudar na vida aquilo que nos pode separar de Deus. E para isso há esta devoção grande que nos últimos anos se veio também popularizando, digamos, no bom sentido, vem tornando-se um pouco mais extensa aqui nas nossas zonas, que é a consagração a Nossa Senhora, que trata-se de uma devoção aprovada pela Igreja, portanto oficial, que não é obrigatória, como é lógico, é uma devoção, portanto não é algo oficialmente inscrito, mas que nos faz, a partir desta devoção a Nossa Senhora, ir aprofundando aquilo que é a nossa condição de batizados. Ou seja, pelo amor que temos a Nossa Senhora, pela devoção que lhe temos, olhando para a sua figura e para os seus exemplos, vemos como é que ela amou Jesus e como é que nós, com ela, podemos então aproximar-nos mais de Jesus. E, bom, quem é que escreveu esse... É um tratado? É um tratado, chama-se Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, à Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, que, no fundo, através de 7 capítulos, se não estou em erro, 8, vai então, a partir desta vontade de nós nos associarmos a Nossa Senhora, ajudando-nos a fazer aquilo que foi feito por nós um dia no nosso batismo. Irmos vendo a nossa vida e ver o que é que Deus nos dá e associando-nos de uma maneira especial a Nossa Senhora, como é que podemos então aproveitar melhor esta nossa condição de batizados e vivê-lo de uma forma plena. Nós vamos fazer isso cá em Cascais? Nós temos planeado fazer isso, se não me engano, a consagração em si, que depois é um rito próprio, digamos assim, um ato na missa de uma pessoa se consagrar a Nossa Senhora, no dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo. E, portanto, vamos ter também um tempo de preparação para isso nos meses antes. Vai haver umas conferências para ajudar a meditar cada capítulo e, ao mesmo tempo, depois, para fazer os exercícios espirituais que acompanham para, então, podermos preparar para esse ato de consagração. Portanto, lá para o final da Quaresma, há de começar a avisar-se que vão começar, então, um grupo para se preparar para esta consagração a Nossa Senhora, segundo este método de São Luís Maria Grignon de Montfort. É só estarem atentos. Sim, pois isso há de acontecer de uma forma mais continuada ou mais rotineira, para que sempre que alguém estiver preparado e disponível para fazer este ato de consagração, também o possa fazer em igreja. Uma das coisas que queremos sempre fazer é reconhecer e não esquecer nunca do lugar muito particular e privilegiado que Deus quis conceder a Nossa Senhora e por isso eu em alguns podcasts que ouço, os mais americanos, em que há muito aquela distinção entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, ou a Igreja mais baseada nos sacramentos, como eles dizem, e mais mariana, e outra Igreja mais baseada na Sagrada Escritura e também assim, numa certa racionalidade, como eles se intitulam. E é engraçado como os protestantes que se foram convertendo, ou os protestantes que falam com outros que se converteram ao catolicismo, a chave de entrada para uma certa devoção à Nossa Senhora mas calma aí, Jesus amou Maria de certeza, como mãe. Por isso, se nós queremos seguir Jesus e imitar Jesus, podemos imitá-lo também nesse amor à mãe, que é a sua mãe, a mãe de Jesus. E depois o outro aspecto é que muitas das profecias, muitos textos sagrados, apontam para Nossa Senhora e para o seu papel na história da salvação. Por isso, ou pelo caráter mais cristológico ou pelo caráter mais bíblico, tudo vai apontando para Maria, mesmo que seja de uma forma discreta, mas está lá sempre. Por isso é mais ou menos esse a nossa intenção, que por esta proposta do Tratado da Verdadeira Devoção, e não só, e também pelas nossas orações habituais e cotidianas, este lugar de Nossa Senhora seja sempre reconhecido
por todos os crentes e possa ser também estimulado e bem vivenciado pela Igreja aqui em Cascais, também para a salvação de todos. Quanto mais louvamos a Maria, também mais glória damos a Jesus. Estão sempre os dois intimamente associados, e isso também é um daqueles princípios fundamentais de São Luís, que não há separação entre a mãe e o filho. No fundo, estão intimamente unidos, e quando nos aproximamos da mãe, estamos a aproximar do filho, sempre. Muito bem, Padre Mendes, estamos a chegar ao fim, por isso agora de uma forma muito rápida, gostava que em primeiro lugar, não deve ser difícil, lê lá o artigo em que foi proclamado esse dogma da Imaculada Conceição. Então é fácil de encontrarmos, que temos no Catecismo da Igreja Católica, temos lá tal e qual aquilo que foi proclamado, uma parte. Queres dizer o número? Então é o número 491 do Catecismo da Igreja Católica. Então lê lá a descrição. E isto veio depois da bula, a tal que proclamou o dogma em 1854, que diz: a bem-aventurada Virgem Maria foi, no primeiro instante da sua conceição, por uma graça e favor singular de Deus Omnipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, preservada, intacta de toda a mancha do pecado original. Esta é, digamos assim, a citação base, é a definição central do que é este dogma da Imaculada Conceição. É bom nós repetirmos isto várias vezes, que é para depois também sabermos dizer com as palavras certas, sem nos enganarmos muito, com o peso adequado, para saber o que é que significa de facto esta Imaculada Conceição da Virgem Maria. E para terminar, queres apresentar, nós se calhar ainda vamos fazer depois mais um programa específico sobre este tratado no mês de Maria, talvez lá para maio. Assim, sim, mas se quiseres apresentar desde já, pode ser que as pessoas agora perto da altura do Natal ou queiram rever ou queiram descobri-lo para irem pouco a pouco então aprendendo. Assim, brevemente, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele está dividido, como dizia então, nestes 8 capítulos, e que cada capítulo vai então aprofundando qualquer coisa, só para ter uma ideia. Sim, o primeiro capítulo diz porque é que é necessária uma devoção a Nossa Senhora. Porquê? Não é? Faz sentido? O que é que uma pessoa há de estar a consagrar a Nossa Senhora, se já é batizado, se já segue Jesus, se já vai à missa, se já se confessa? Isso é o primeiro capítulo. O segundo, vai-se ver algumas verdades fundamentais da devoção a Nossa Senhora. Ou seja, o que é que se faz quando se está a ter esta devoção a Nossa Senhora. Terceiro capítulo, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Vai falar um bocadinho do que é que são falsas devoções, o que é que são verdadeiras devoções. Quarto capítulo é, digamos assim, o central, que explica a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem. Portanto, o que é a consagração. O quinto, porque é que esta devoção é recomendável. O sexto capítulo apresenta-nos uma figura bíblica da perfeita devoção, que é Rebeca e Jacó. O sétimo capítulo, os efeitos que a devoção produz. E o oitavo, olha para práticas particulares da devoção. E tudo isto depois é complementado por uns exercícios espirituais que também são propostos para ir vivendo isto, não deste livro, mas depois de um outro livrinho que ajuda também então a preparar bem para a consagração. Então, pronto, muito obrigado, Padre Mendes, por esta conversa sobre, a partir da devoção à Imaculada Conceição e este dogma, nós continuarmos atentos a este lugar extraordinário que Maria tem e continua a ter na história da salvação e também na forma como nós vivemos a nossa fé, nomeadamente neste tempo do Advento. Então, recordar mais uma vez que nós vamos tentar manter este podcast a sair todas as semanas, às quintas-feiras. Já tem o e-mail, nós pomos na descrição do vídeo, mas é em podcast@paroquiadecascais.org. Já temos um novo e-mail agora. Já temos o e-mail agora, sim, já podem enviar sugestões, críticas, perguntas, temas para a gente conversar. Vamos tentar manter este podcast sempre o mais interativo possível. Nós temos muitas coisas para dizer e para falar, mas nós não queremos dizê-las, queremos comunicar, queremos dialogar convosco e por isso a maneira mais simples é vocês
todos os que quiserem poderem dar as suas sugestões e as suas críticas para a gente poder ir continuando a melhorar e fazendo este caminho juntos. Vamos, Padre Mendo? Vamos a isso. E quem sabe, se calhar depois para a semana temos alguma novidade, alguém mais que vem cá, ou não sabemos ainda. Vamos à espera. Vamos descobrindo. Até lá vamos andando. Family.